Sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Já te peço para se inscrever no canal, me ajude a chegar a 3.000 inscritos, já deixa o seu like no início do vídeo e lá no final escreva alguma frase que te chamou a atenção. Vamos ao Evangelho que está em Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem puder entender, entenda. Queridos irmãos e irmãs, vejamos que na sequência dos evangelhos nós ouvimos sobre a correção fraterna. Ontem nós ouvimos sobre o perdão. Hoje nós estamos ouvindo sobre a base de toda a vida comunitária, que é o matrimônio, o casamento, que é tão atacado e que vem sendo aos poucos relativizado durante os tempos da nossa vida, inclusive dentro da própria igreja, o matrimônio vem sendo relativizado com a famosa frase: juntado com fé, casado é. Mas, meus irmãos, vamos ao texto do Evangelho. É um texto tanto quanto, assim como esses dias, duro. Esses dias vem falando do perdão, esses dias agora vem falando da correção. Então agora sobre o matrimônio. Meus irmãos, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar. Então veja que a pergunta que vem em seguida é uma tentação. E a pergunta é permitido ao homem despedir a sua mulher por qualquer motivo? Existe algum motivo para despedir a esposa, para a separação? Então veja que o próprio texto do Evangelho diz que essa pergunta é uma pergunta que provém do tentador. Cuidado, meu irmão e minha irmã, quando vocês dois passam por alguma crise e aí vocês querem largar o seu matrimônio, vocês querem abandonar tudo por algum motivo. Jesus Cristo vai nos trazer à memória que esta instituição do matrimônio, ela é uma instituição divina e por isso ela precisa ser zelada. Aqui nós não estamos julgando nem apontando o dedo para aqueles matrimônios que não deram certo, mas existem tantos matrimônios que estão em crise e que precisam escutar sobre a base, a origem de tudo, para perceber que o matrimônio... Então veja que eu estou distinguindo casamento de matrimônio. Casamento juntou matrimônio na igreja. A base do matrimônio, ela é da vontade divina. E Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? Desde o início, Jesus lança o olhar lá para trás, e não nas modinhas do hoje em dia, se fosse ver, ultimamente. Não, Jesus não está falando de ultimamente, de hoje em dia, se fosse ver. Mas Jesus está falando que no início, a base. Quando nós lançamos o olhar para o início das coisas, nós compreendemos melhor qual a finalidade dessas coisas. Então olhe para o início do matrimônio para compreender a finalidade do matrimônio. Compreendendo a finalidade do matrimônio, vocês terão mais condições de viver o matrimônio de vocês. Assim como olhando para o início do sacerdócio,
nós vamos compreender a finalidade do sacerdócio e os sacerdotes terão melhores condições de viver o seu sacerdócio. Outro ponto é, Jesus os fez homem e mulher. Matrimônio na igreja acontece entre homem e mulher. As demais uniões nós respeitamos, mas não é a vida da igreja. Vamos lá na sequência, versículo 5, disse, por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, deixar pai e mãe, meus irmãos, são tantos elementos. Hoje, na Semana Nacional da Família, eu vou esmiuçar um pouco melhor esses elementos. Mas veja, a capacidade de deixar pai e mãe, de se unir à sua mulher, e a sua mulher que se torna sua carne. Ou seja, a união matrimonial acontece aqui. E Jesus diz, portanto, que Deus uniu, o homem não separe. A união que Deus faz, a faz por meio de um sacramento. Então, o homem e a mulher precisam zelar, porque o que Deus uniu, o homem não vai separar. Quando marido e mulher, quando homem e mulher se unem no sagrado laço do matrimônio, eles já são um. E esta união sacramental é indissolúvel, porque Jesus está falando, o homem não separe. Esta união só deixa de acontecer, essa união só se separa mediante a ação de Deus. E qual é a ação de Deus? Somente com a morte. Então, antes, inclusive, de se casarem, e eu sempre incentivo o casamento na igreja, o matrimônio, é necessário refletir, pensar, ver se você de fato quer se casar. Mas aí eu digo para você, se você não quer casar na igreja, larga. Você não quer casar na igreja? Você só quer enrolar ela? Larga. Você não quer assumir ela. Então larga, para que ficar enrolando a mulher? O que seja o homem. Então os dois estão ali, estão vivendo, mas não querem se casar na igreja, não querem se tornar uma só carne. Significa que você não quer assumir ela ou ele diante de Deus? Eu te faço uma pergunta honesta, não estou sendo agressivo, estou sendo sincero na minha pergunta. Para que vocês estão juntos? Se você não tem coragem de assumir ela ou ele diante de Deus, você de fato ama ela e ele? Porque a união diante de Deus é união estável. Então será que você de fato ama ela, ele, para não querer assumi-la diante de Deus? Fica essa pergunta aqui e este encorajamento para nós. Jesus disse que Moisés permitiu o divórcio lá atrás por causa da dureza do coração. Então tomem cuidado, meus irmãos, minhas irmãs. Muitas vezes as brigas e até as separações acontecem por causa da dureza do vosso coração. Às vezes não são nem grandes coisas, mas são coisas pequenas que a dureza do coração do marido e da mulher fazem com que eles cheguem à conclusão de terminar. E não deveria ser assim, porque desde o início o Criador os uniu, desde o início o Criador pensou algo maior para vocês. Então zelem, cuidado, façam um exame de consciência. Se você está errando, assuma o seu erro. Larga de ser duro de coração, porque essa dureza de coração vai se tornar uma pedra de tropeço. No seu coração, que deveria ser um ambiente onde a fé reina, para que você possa transbordar esta fé na sua casa, pode se tornar um coração duro. E este coração duro pode ser uma pedra de tropeço para você e para sua esposa, ou para o seu esposo, ou até mesmo para os seus filhos. Diante disso, os discípulos dizem a Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus, de fato, não relaxa a lei por conta da dificuldade de viver a lei. Mas Jesus Cristo quer que nós tenhamos esta consciência de que nem todos, ele mesmo diz, versículo 11, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Nem todo mundo foi feito para o casamento, para a união matrimonial, a não ser aqueles a quem foi concedido. Ou seja, é uma vocação. Casar-se, meu irmão e minha irmã, não é uma brincadeira. É uma vocação sagrada. Às vezes nós falamos de vocação somente com o padre ou talvez com a freira. Mas não, você que se uniu à sua mulher no sagrado laço do matrimônio, você assumiu uma vocação, porque a você foi concedida esta graça de querer assumir sua esposa e seu marido no altar do Senhor. Isso é uma grandeza, é uma nobreza aos olhos de Deus. E Jesus complementa essa ideia. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento. Tem homem, tem mulher que são incapazes para o casamento e percebem que é melhor viver sozinho. E daí? Mas viva sozinho, respeitando a sua castidade de solteiro. Não é para ficar com baguncinha por aí, não. Não. Se você é incapaz para o casamento, viva solteiro. Viva a sua vida de forma casta. Outros
porque os homens assim os fizeram. Outros, olha, preste atenção que bonito aqui, outros ainda se fizeram incapazes do casamento por causa do reino dos céus, ou seja, nós padres, nós sacerdotes, que abraçamos o celibato por causa do amor ao reino dos céus, ou seja, está aqui na Bíblia, que o celibato não é contrário ao matrimônio, mas são vocações complementares. São vocações complementares, onde alguns homens e mulheres percebem que para viver o reino dos céus é preciso casar-se. Outros abrem mão do casamento, eles se fazem incapazes, não que são incapazes por natureza, mas que abriram mão. Vocês conhecem a minha história, vocês sabem que eu abri mão de um matrimônio por causa do amor do reino dos céus e me tornei celibatário. E bendito seja Deus por esta escolha na minha vida de ouvir esta vontade de Deus, mas talvez a vontade de Deus na sua vida é unir-se à sua esposa, ao seu marido, é unir-se à sua noiva, ao seu noivo, no matrimônio. Talvez a vontade de Deus na sua vida é que você permaneça de fato solteiro e solteira, e assim você vive o reino dos céus neste seu estado de vida. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, hoje é dia de rezarmos de uma forma muito especial por todas as vocações, mas pelo matrimônio, por todos os homens e mulheres que estão casados e de forma muito especial aqueles matrimônios que estão em crises por causa da dureza do coração de uma das partes ou de duas das partes. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Contem sempre com as minhas orações. Sempre que você precisar de mim, pode pedir as orações. Busque o padre da sua paróquia em algum momento de crise que você precisar, que você estiver vivendo. E não busque somente nesses momentos. Busque também para uma confissão, busque também para uma conversa. Aproxime-se também do padre da sua cidade, seja amigo deste padre, porque a vocação matrimonial se completa com o sacerdócio e o sacerdócio se completa com a vocação matrimonial. Então, ambos os estados de vida refletem uma forma diferente de viver o mesmo reino dos céus. O matrimônio significa a união de Cristo e da igreja, e o sacerdócio significa que é Cristo o sacerdote, o pastor de sua comunidade, esposo da própria igreja como um todo. Amém, meus irmãos? Hoje nós vamos continuar com a Semana Nacional da Família. Então o tema de hoje é fidelidade no amor, alicerce do lar cristão. Vamos participar, tá tão bonito, muita gente participando. Busque aí na sua cidade quando será a Semana Nacional da Família, se já está acontecendo, dá tempo de acompanhar, mas vamos viver este tempo de meditação sobre as nossas famílias. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha, escreva aqui algum comentário, reze pela sua família, peça oração pela sua família e vamos juntos crescer nesta família digital. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.